Olá, meu nome é Eliana Zerpinati, as pessoas me conhecem como Tia Lili e esse aqui é o Alexander, o meu netinho mais novo, o filho do Bruno. Ele tá dando um pouco de trabalho aqui porque a mãe dele tá lá atrás e ele tá querendo ir com ela. Deixa eu passar ele pra ela pra gente começar a nossa aula de hoje. Que lindo! Hoje a gente vai fazer essa nécessaire. É um modelinho simples, um modelinho que a gente até já fez, mas ele tem algumas diferenças. A principal delas é a colocação do zíper, que é de uma forma bem simples, mas que dá um acabamento genial. Esse modelinho também pode ser feito uma carteira para noite, inclusive uma carteira para você pendurar, uma bolsinha para você pendurar. Quando eu postei na internet, tanto no Instagram quanto no Facebook, as pessoas elogiaram muito esse tecido. Ele é da coleção Charming Birds e ele tem essas 3 cores aqui, que são, aliás, tem mais uma, essa roxinha aqui também. Tem o Caveirinhas e tem o da Frida Kahlo. São coordenados, né? Não são exatamente uma coleção, mas são coordenados, dá para usar junto. Esse é o Charming Birds, é o que eu usei aqui, eu usei o rosa. Ainda tem esses 2 tons e esse outro roxinho aqui. São lindos, estão todos lá no nosso site, no panoxadrez.com.br. Tem aqui na loja também, a loja física fica em Santana, São Paulo, Rua Frei Vicente do Salvador. Aliás, vocês estão convidados para vir até aqui visitar a gente. Então, a primeira dica que a gente vai dar hoje é a respeito do quilting. Eu fiz um quilting reto, um quilting simples, e a gente utiliza esse pezinho, que é o pezinho de quilting reto. Muito pouca gente conhece, porque uma vez que a máquina quilta, né, costura reto, as pessoas acham que não precisa de um pezinho. Mas ele facilita bastante, porque ele faz com que a costura fique bem certinha. E o outro detalhe é que uma vez que eu fiz o risco e regulei aqui a altura, eu faço a primeira costura e a segunda costura eu venho passando, me guiando por essa aqui, então eu não preciso riscar ele todinho, eu posso fazer um risco só e ir seguindo, tá? É muito fácil de instalar, essa mãozinha aqui a gente coloca no botãozinho que solta a agulha, e aqui solta o pezinho com a haste toda e coloca esse aqui no lugar. É bem fácil de usar, a gente inclusive tem alguns vídeos mostrando como utilizá-lo, tá? Chama-se Walking Foot ou pezinho para quilting reto. Depois que a gente quiltou, nós vamos cortar, então, 2 partes de... Essa aqui tem 15 por 24. Mas vocês podem fazer a medida que quiser, porque a gente vai dar a medidinha da diferença do zíper. Então, para vocês fazerem o tamanho que quiser, tá? 15 por 24 é esse tamanho de bolsa aqui, olha. É um tamanho legal para levar maquiagem, coisinhas, materialzinho de manicure, tá? Então, 15 por 24, 2 vezes na manta. Eu só quiltei uma vez sem o forro e uma vez no forro a mesma medida, 15 por 24, tá? Aí, eu vou colocar o zíper, olha, vamos mostrar como colocar o zíper aqui. Deixa eu pegar essa tesourinha aqui. Eu cortei esse zíper com uns 25 centímetros mais ou menos, porque como ele é um zíper por metro, eu vou colocar o carrinho agora na hora. Então, olha, eu cortei bem rente a cremalheira, vou dobrar aqui um pouquinho e fazer um corte aqui pra ficar uma pontinha. Aí, a gente coloca, olha, o zíper, a parte gordinha, ele tem uma parte mais gordinha e outra parte mais fina do outro lado. E aí, a gente vai colocar aqui. Tá fazendo arte. E aí, coloca aqui. Ele é muito alegre, muito ativo. É um sonho, um docinho. Aí, depois que a gente colocou, nós temos que cortar para deixar com uma medida que vai ser 3 centímetros a menos do que o comprimento aqui. Então, se eu tenho 24, eu vou cortar com 23 centímetros, ou com 21 centímetros. Então, eu vou medir aqui. Primeiro, eu vou tirar essa partezinha aqui, olha, para deixar bem retinho do lado de cá. Notem que eu não fui até o fim. Isso é de propósito, porque a gente vai poder, então, 21 centímetros vai dar aqui, ó. Isso é de propósito, porque a gente precisa movimentar o carrinho durante a costura, então vai ficar mais prático se eu deixar nessa altura aqui. Então, 21 centímetros, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma canetinha aqui ou um lápis, e vou marcar meio centímetro nas 2 extremidades, ó, vou fazer uma marcaçãozinha aqui, tá? E outra marcaçãozinha do outro lado, a meio centímetro da bordinha. Aí, nós vamos pegar, eu já tenho um aqui já
começado. Deixa eu até fazer uma marcaçãozinha aqui, que aqui eu não fiz. E essa marcação é na parte externa do zíper, tá? Na parte do direito do zíper. Aí eu tenho esse acabamento que mede 4 por 4 centímetros. Eu vou colocar ele aqui, olha, e nós vamos lá pra máquina costurar. Eu tô colocando ele, então, onde eu fiz a marcaçãozinha de meio centímetro, tá? Vou lá pra máquina costurar, vou costurar com um pezinho de margem, meio centímetro de margem. Aliás, deixa eu arrumar a máquina aqui pra ficar com meio centímetro. Eu tô colocando o lado... desculpem, tô mexendo onde eu regularia a largura do zigue-zague. E aí, colocando ele todinho no 6,5, essa medida vai dar meio centímetro, tá? Então, a margem do tecido tá na marcaçãozinha de meio centímetro ali do zíper, eu já vou mostrar. Deixa eu puxar aqui, olha. Tô mostrando aqui, dá pra ver direitinho, tá? Aí, eu vou ainda aqui, olha, deixa eu só cortar essa linhazinha aqui, só um pouquinho, Bruno. Vou ainda, sem sair daqui da máquina, olha, eu vou dobrar tudo pra lá, tá? Vou virar ao contrário, vou dobrar um tantinho ali, meio centímetro também, e vou virar aqui pra cima, olha. Como já tenho um pouquinho de prática, eu vou deixar ele na mesma altura da costura. Se você preferir, deixa um pouquinho além, transpassando um pouquinho. Não sei se eu tô conseguindo me explicar, olha. Ao invés de colocar aqui exatamente em cima da costura, eu vou deixar transpassar um pouquinho. Porque isso não vai aparecer lá atrás. E como eu vou fazer uma costurinha aqui bem na borda, deixando sobrar um pouquinho lá atrás, eu fico mais tranquila e não preciso me preocupar tanto. E sem prejuízo nenhum pra beleza dele, tá? Deixa eu colocar minha linhazinha lá pra trás. É ruim costurar aqui. Opa, olha o que eu fiz aqui. Que bagunça. Peraí, Bruno, deixa eu só arrumar aqui. Puxei no lugar errado. E além de tudo, minha mão ainda tá machucada, bem no dedo que eu mais utilizo aqui. Então, eu vou abaixar aqui, olha, e vou fazer uma costura o mais rente da borda possível, tá? Diminui lá a velocidade da máquina, faz bem devagarinho, olha, pra fazer bem rente. Vou tirar aqui, posso vir pra cá? E aí, eu vou cortar... Deixa eu esperar ele chegar. Vou cortar pra tirar a sobrinha. Então, eu já fiz o zíper, o acabamento nas duas extremidades do zíper. Eu fiz uma só, mas a outra extremidade já tá pronta, meu zíper tá prontinho pra eu aplicar, tá? Depois que a gente fez isso, a gente vai... Antes de colocar o zíper aqui, eu vou já fazer um traço aqui a 4 centímetros da largurinha, da borda onde eu vou aplicar o zíper, tá? Hoje eu tô colocando esse giz, que ele é o que tá aqui à mão. Essa marcação vai ficar aqui, daqui a pouquinho a gente vai saber por quê. O lado que tem o carrinho do zíper, eu vou deixar encostado no lado direito, no lado que vai ser o lado externo. Regulo para ele ficar o mesmo tanto dos dois lados, tá? Então, o que eu estou fazendo é centralizando o zíper aqui. Vou colocar um alfinetinho aqui para poder... fixar ele ali, estabilizar ele, e vou colocar o forrinho aqui em cima, tá? Então, vou pôr aqui bem direitinho, e nós vamos lá pra máquina costurar de novo, ok? Nessa altura, se vocês quiserem colocar o pezinho de colocar zíper, podem colocar. Eu já usei várias vezes, já falei que eu prefiro colocar a minha agulha todinha no zero, no botãozinho que eu regulo a largura do zigue-zague. Isso faz com que a agulha vá todinha para a esquerda, e aí eu vou costurando, fazendo o pezinho aqui, olha, correr bem do lado da cremalheira. Tô sentindo com a mão aqui, ó, então eu arrumo um pequeno trecho. Nessa altura já posso tirar o meu alfinete e vou costurando aqui, só firmando a mão para manter a cremalheira junto do pezinho. Vou só um pouquinho mais, sempre confere para ver se as 3 camadinhas estão juntas. Vou só mais um pouquinho, vou parar um pouco e vou deixar a agulha baixada, levantar o pezinho para eu poder pegar o zíper e passar o zíper para lá, olha. Então, eu estou fechando ele mais um pouco e aí a gente vai continuar aqui livre para poder
Vou baixar aqui, continuar costurando, tá? Vou puxar aqui mais um pouquinho. Arrumo mais um trechinho. Sempre olha as 3 camadinhas aqui para que fiquem acertadinhas, tá? E aí por diante. É muito importante as 3 camadas estarem bem paralelas aqui na bordinha. Isso é que dá o acabamento perfeitinho no final. Então, seguindo aqui até o fim. Deixa eu já cortar. E vamos trazer pra cá. Tá pregado, olha, um lado já tá prontinho, tá? Agora, antes de dobrar, porque nós vamos dobrar aqui e passar uma costurinha aqui pra fazer o que a gente chama de rebater. Antes de fazer isso, nessa linha de 4 centímetros, se eu optar por esse modelo, porque eu fiz em 2 modelos, olha, sem a abinha e com a abinha. Se eu optar por fazer sem a abinha, aqui é só partir pra finalização. Se eu quiser fazer com a aba, então eu vou cortar uma parte que é, deixa eu conferir aqui, só pra eu me lembrar. Essa parte mede 19 centímetros por 14, tá? E dei uma chanfradinha aqui. Essa chanfrada eu medi 2 centímetros e 2 e cortei aqui o ângulo, tá? Então, ele tava reto, eu meço 2 centímetros aqui, daqui até aqui, 2 daqui até aqui e chanfro. Costurei ao redor. Eu já peguei uma parte também que estava quiltada no tecido que eu vou usar agora. Vou puxar aqui a outra extremidade, olha, e vou virar. Essa é a abinha, é uma forma bem prática de fazer. Qualquer aba que vocês forem fazer, vai dar certinho assim. Deixa eu pegar meu rachizinho aqui pra gente virar. Tô ouvindo a voz dele aqui, é uma delícia. Tá ouvindo, Bruno, a voz dele? Então, olha, a gente vai virar direitinho. Eu vou virar bem rapidinho aqui, só pra gente ver, tá? Nessa altura, a gente vai primeiro fechar essa parte aqui, a mão, né, onde ficou a aberturinha. Eu costuro tudo para descosturar um pedaço, porque essas marcaçõezinhas, eu não sei se dá pra gente ver, essas marcações aqui, olha, da agulha, ficam bem visíveis pra mim. Eu acho super fácil para eu poder dobrar, tanto de um lado como do outro, olha, e aí ficar bem retinho. Vou prendendo com pontinho invisível, ou com aquele pontinho de costurar tricô, tá? Que pega um aqui, um lá, um aqui, um lá, fica bem perfeitinho. Dou uma vincadinha para poder fazer a mão com a linha da mesma cor. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu baixei a agulha bem aqui, olha, onde vai ser o encontro das costuras. Eu fiz esses 3 lados e parei aqui. Dei um arremate, põe o fiozinho lá pra trás, dá nozinho, esconde o nozinho. Só esses 3 lados. Esse último lado, eu já vou pregar aqui, ó. Então, eu centralizo aqui na altura de onde eu fiz o risco dos 4 centímetros e venho, então, fazer o acabamento terminando aqui. Do jeito que tá aqui, olha. Parece que foi feito tudo de uma vez, mas, na verdade, esses 3 lados foram feitos primeiro e esse último já pregando aqui nessa parte, tá? Esse aqui, eu já fiz dos 2 lados, olha. Já preguei a outra parte no outro lado do zíper e já rebati com ele aberto assim, olha, tá? Desse lado aqui, olha, do outro lado tá o forro. Então, uma vez que a gente costura assim, a gente abre aqui, puxa bem, iguala bem aqui, passa uma costurinha, meio centímetro aqui pra rebater, monta a outra parte aqui do outro lado e tá nesse estágio que eu tenho aqui agora. Nessa hora, eu vou prender aqui, olha, posso prender dessa forma. Deixa eu pegar um alfinetinho aqui. Gosto de pôr o alfinete aqui do lado de fora, para eu poder lembrar de tirar no final. Porque às vezes você deixa pra dentro, como a gente vai fechar a bolsa, na hora de desvirar a gente sofre um pouco. Não tô achando outro alfinete aqui, vou pôr uma agulhinha. Meu alfinete tá lá. Peraí, deixa eu pegar um alfinetinho aqui, tá tão pertinho. Então, prendo aqui bem preso com o alfinete. Estou prendendo só na parte externa, tá? E aí, nós vamos fazer isso, olha. Juntar os 2 lados aqui. Fazer as costurinhas aqui coincidirem bem direitinho, tá? Bem certinho. E vou costurar em todos os lados. Eu vou costurar só um pedacinho, só pra gente fazer o cantinho super facilitado de caixinha de leite. Porque depois disso, é só desvirar, fazer o acabamento. Vou costurar só aqui. Deixa eu trazer de novo pra cá, pra margem de costura de meio centímetro. Baixar meu... e costurar.
Então, olha, quando eu tô chegando perto, assim, a gente fez naquela da mão ali, eu fiz, deixa eu pegar ela aqui só pra eu mostrar, Bruno. Mostra aqui pra mim. Eu fiz um tubinho com 4 centímetros por 8, dobrei ao meio, ele tá dobrado, ó. Primeiro eu fiz um tubo, costurei e dobrei ao meio. Esta partezinha aqui, dessa forma assim, olha. Passo uma costurinha, desviro ele e aí eu dobro ao meio e eu vou introduzir na altura que eu quero, ou seja, entre as duas partes aqui, viradinhas pra dentro aqui, olha, tá? Pra poder ficar uma alcinha, né? Pra gente poder segurar na hora de abrir o zíper. Eu ia dizer que isso é opcional, mas na verdade eu acho que é bem interessante. Aqui, olha, se vocês quiserem, e eu acho também que não é exatamente opcional, dá uma voltadinha ali na máquina, faz um pontinho, um pouquinho de retrocesso, porque como é uma parte muito exigida, convém a gente dar um reforço na costura, tá? Chegou aqui no final, a gente vira. Acho que eu posso ir mais um pontinho ainda. Opa! E assim eu vou costurar em toda a volta, tá? Eu vou fazer só um pedacinho aqui. Opa! Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui, é mais rápido. Em toda a volta nós vamos fazer. Deixa eu fazer tudo, vai, mas melhor fazer tudo pra gente mostrar direitinho como faz. É interessante essa montagem, antes de chegar aqui eu vou conferir pra ver se tá bem certinho. Não esquece de colocar a alcinha aqui pra virar. Dá pra colocar uma alcinha também, nessa alcinha colocar já uma argolinha, né? Se a gente quiser fazer a bolsa de noite. Ou dá pra fazer essa alcinha da bolsa de noite de uma forma diferente, que eu já vou mostrar também. Pôr um pouquinho mais pra cá, acertar aqui. O interessante dessa montagem, geralmente a gente faz necessaire com a parte externa inteira, né? Sem cortar. Esse corte no fundo da parte externa, tanto quanto do forro, é que permite que a gente consiga fazer essa costura rebatida aqui, ó, sem ter trabalho. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter um trabalhinho na hora vai ser praticamente impossível. Então, por isso que a gente optou por fazer essa costura no fundo. Eu tô abrindo uma parte aqui, eu gosto de ser bem generosa, não gosto de abrir pouquinho não, que é por onde a gente vai desvirar. Mas antes de desvirar, a gente tem que fazer o cantinho de caixinha de leite. Nessa aqui eu fiz 2 por 2 centímetros, então eu pego aqui, olha, 2 centímetros da costura, tanto da lateral quanto do fundo, nos 4 lados, tá? Tanto da parte externa quanto da parte interna. Deixa eu pegar minha tesoura aqui, tá tudo longe hoje. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Então, vamos cortar esse quadradinho fora. Do mesmo jeito que a gente tá acostumada a fazer já. Abre assim, olha, mas pode ter alguém que nunca fez, né? Já dirige uma costurinha para um lado, outra para o outro, põe um alfinetinho e costura aqui. Quando a gente costurou aqui, a gente tem esse cantinho, que é o cantinho que a gente chama de cantinho de caixinha de leite, tá? Eu vou desvirar aqui só pra gente ver, mas aí, nessa altura, a bolsa já tá pronta. Não esquece de tirar o alfinete, tá? Por isso que a gente já colocou ele virado pra baixo. Então, põe a mão aqui, abre o zíper. Oi, bebê. Oi, nenê lindo. Ai, que lindo. Coisa mais linda. Ele é o bebê sorriso. Deixa eu procurar o zíper aqui, que me distraí com ele e não tô achando lá de cá. Põe a mão aqui, facinho a gente abre o zíper, desvira e a bolsinha já tá quase pronta. Só faltam os detalhezinhos, que eu fiz uma decoraçãozinha pregando um botão bonitinho. Pode ser um bordadinho, pode ser fuxiquinho, pode ser um botãozinho aqui, olha, onde eu teria costurado, tá, gente? A gente tá só simulando aqui, só pra abreviar o nosso tempo. Desvira direitinho e ela tá prontinha. Só levantar aqui, olha, que fica
perfeitinho. Oi, nenê. Tá? Olha lá que gracinha. Aí a gente pregou, eu preguei aqui, olha, cadê meu modelinho com aba? Preguei um botãozinho de metal, poderia ter sido um coraçãozinho, que eu achei que a flor combinaria mais. E aqui ainda não preguei, ele tá com um alfinetinho aqui, olha, mas eu vou pregar um colchetinho. Pode ser um ímã, eu só não gosto muito daqueles de plástico, tá? Mas eu acho que um colchete fica bacana, ou um ímã, fica bonitinho para fazer o acabamento e prender aqui, tá? Aí, se vocês, não sei se vocês perceberam, mas aqui ficou uma abertura. Essa abertura a gente pode fechar a mão. Ela não é nenhum inconveniente, não. Deixa eu pegar aqui bem direitinho, Bruno. Ela não é nenhum inconveniente, ela fica retinho. Acho que o lado de cá dá pra ver melhor, ó. Não, acho que o outro lado dava pra ver melhor mesmo, ó. Mas tem uma aberturinha aqui que eu posso fechar. Se eu quiser, ao invés de pôr a alcinha aqui, eu posso fazer agora uma alcinha, introduzir ali e aqui nesta alcinha colocar a argolinha para poder colocar uma correntinha para fazer uma bolsinha de noite, tá? Então, é super fácil. A diferença é sempre 3 centímetros, não interessa o tamanho dela aqui, a largura dela. O zíper sempre vai ser 3 centímetros a menos para dar certinho, para ficar certinho essa viradinha aqui, olha, essa dobrinha aqui que fica bem quadradinha, bem direitinho, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar. Convido vocês de novo para virem até aqui nos conhecer, para conhecer nossa loja virtual, as nossas redes sociais, que a gente tem no Instagram, no Pinterest, no Facebook também. Podem vir até a loja também conhecer o Lex, que ele é uma simpatia, sorri para todo mundo. E os tecidos, então, estão todos lá. Esses tecidos que vocês gostaram estão todos lá no panoxadrez.com.br. Como chama mesmo? Charming Birds, tá? É o nome desse tecido lindo. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do meu gatinho lindo. Um beijinho e até a próxima.